Continuando as nossas aulas sobre bioquímica celular, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito dos carboidratos. Como eu já havia explicado na aula inicial sobre introdução à bioquímica celular, as substâncias presentes dentro da célula podem ser classificadas como inorgânicas, quando elas não são produzidas pelos seres vivos, e orgânicas, quando elas são sim produzidas por seres vivos, sejam eles plantas, animais ou micro-organismos. Dentre essas substâncias orgânicas, nós temos os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os carboidratos, que seriam, então, uma das substâncias orgânicas presentes dentro da célula. Como o próprio nome está dizendo, carboidrato é formado de carbono e água. Então, a fórmula química dos carboidratos sempre terão carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo que o hidrogênio e o oxigênio sempre estarão presentes numa quantidade que representem a presença de água. Então, nós temos aí a fórmula química dos carboidratos, CXH2OY, sendo X e Y números que podem variar. Então, nós temos diferentes tipos de carboidrato, cada carboidrato vai ter uma quantidade diferente de carbono e uma fórmula geral também com números de carbono, hidrogênio e oxigênio diferentes. Os carboidratos são substâncias orgânicas presentes em abundância na natureza, em grande quantidade, sendo que eles também podem ser chamados de glicídios e, em alguns pontos, açúcares. Mas nós temos que entender que, apesar dos carboidratos poderem ser chamados de açúcares, nem todo carboidrato vai conferir o sabor doce. Nós sempre associamos, o termo açúcar com algo doce. Efetivamente, existem os carboidratos que são responsáveis pelo sabor doce dos alimentos, que é o caso da frutose e da sacarose, mas nem todos os carboidratos vão conferir esse sabor, mas eles também podem ser chamados de açúcares. Agora nós vamos ver as principais funções dos carboidratos, começando com o armazenamento energético. Como a célula é uma máquina biológica, ela vai precisar de energia para o seu funcionamento. E é por isso que os seres vivos que possuem células precisam de energia para sobreviver. Essa energia é a energia proveniente do Sol, a energia solar. No entanto, apesar dos seres vivos dependerem dessa energia que vem do Sol, esses seres vivos não conseguem utilizar a energia da forma como o Sol libera. Nós não conseguimos utilizar a energia luminosa do Sol para o funcionamento das nossas células. Então, é necessário que antes que nós utilizemos essa energia, ela seja convertida em um outro tipo de energia. Plantas, algas e micro-organismos, quando eles fazem um processo chamado de fotossíntese, eles estão fazendo a conversão da energia luminosa em energia química, porque a energia química, sim, nós conseguimos utilizar. Então, uma planta, uma alga ou um micro-organismo, quando ele está fazendo a fotossíntese, ele está pegando a energia do Sol, a energia luminosa do Sol, e convertendo em energia química. E, ao fazer esse processo, ele armazena essa energia química em moléculas de glicose, que são carboidratos. Então, por isso, os carboidratos teriam a função de armazenamento energético, porque eles armazenam a energia que veio do Sol, proveniente do Sol. O Sol ele liberou na forma de energia luminosa, a planta, a alga ou micro-organismo converteu em energia química, armazenando essa energia dentro de moléculas de glicose. No caso das plantas, depois que esse processo é feito, que a glicose é fabricada, várias moléculas de glicose, elas são então armazenadas na forma de carboidratos mais complexos, chamados de amido. Então, o amido nada mais é do que milhares de moléculas de glicose armazenadas. Nós vamos depois, nos próximos slides, entender um pouquinho melhor sobre como funcionaria o amido. Mas eu quero que vocês entendam com relação ao armazenamento energético que os carboidratos são capazes de armazenar energia que nós, seres vivos, precisamos para sobreviver. Próxima função dos carboidratos é a função de fornecimento de energia, que está ligada diretamente à função que eu acabei de explicar, que seria o armazenamento de energia.
Eu disse para vocês que os seres que fazem fotossíntese, eles vão ser capazes de converter a energia luminosa do Sol em energia química e armazenar essa energia química em moléculas de glicose. No entanto, para que as células consigam efetivamente utilizar essa energia para o seu funcionamento, essas moléculas de glicose vão precisar ser quebradas. Então, a primeira função que eu expliquei era o processo de converter a energia e armazenar a energia. Quando a célula precisar dessa energia, ela vai pegar as moléculas de glicose, quebrar e liberar a energia que vai ser então utilizada para o funcionamento da célula. Okay? No caso nosso, nós animais que não somos fotossintetizantes, nós não somos capazes de fazer a fotossíntese, nós não vamos conseguir fazer então aquele processo de converter energia e armazenar dentro da glicose. Nós não fabricamos a glicose. Nós vamos obter a nossa glicose através da alimentação. Então, nós nos alimentamos e neste alimento existe glicose. No entanto, a glicose nos nossos alimentos, elas não estão separadas. As moléculas de glicose, elas estão grudadas umas nas outras, formando carboidratos mais complexos, que eu citei, o principal deles é o amido. Então, quando nós comemos, nós obtemos grande quantidade de amido, que são formados por milhares de moléculas de glicose. Durante o processo de digestão, que começa na boca e vai até o intestino delgado, esse amido vai sendo quebrado até o ponto em que as moléculas de glicose estejam todas separadas. Aí, essas moléculas de glicose vão cair na corrente sanguínea e vão chegar até as nossas células. Dentro das nossas células vai ocorrer um processo chamado de respiração celular. E é nesse processo que a glicose será quebrada e a energia será liberada. Como nós somos seres aeróbios, para que nós possamos quebrar a glicose, nós vamos utilizar então para quebrar a glicose o gás oxigênio. Então, nós, seres aeróbios, utilizamos o oxigênio para reagir com a glicose e assim conseguir quebrar a glicose, liberando a energia. Então, essa energia vai ser fornecida à célula para que a célula possa, então, exercer as suas várias funções. Terceira função dos carboidratos é a função de estruturação celular. Todas as células possuem como envoltório a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é ela que vai delimitar a célula e, portanto, está presente em todas as células. No entanto, alguns seres vivos possuem um segundo envoltório celular chamado de parede celular. Vocês estão vendo aqui na imagem, essa é uma célula vegetal. Nós temos aqui em verde claro a membrana plasmática e em verde mais escuro a parede celular, que seria então um segundo envoltório. Essa parede celular, em alguns tipos de seres vivos, ela pode ser composta de carboidratos. No caso aqui, nós estamos falando da parede celular vegetal e também da parede celular dos fungos, as paredes celulares fúngicas. No caso das plantas, a parede celular é feita de um carboidrato chamado de celulose. No caso dos fungos, a parede celular é feita de um outro carboidrato chamado de quitina. Então, como a quitina e a celulose, que são carboidratos, fazem parte da estrutura da célula dos fungos e das plantas, nós dizemos que os carboidratos também podem ter função de estruturação celular. Quarta função é a função de estruturação molecular. Nesse caso, o carboidrato faz parte da estrutura da molécula, e nós estamos falando aqui da molécula de DNA e da molécula de RNA, que é o nosso código genético. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, essa é a representação de uma molécula de DNA. O DNA ele é formado de várias unidades menores chamadas de nucleotídeos, que nós estamos vendo aqui nessa representação. Cada nucleotídeo é formado por um fosfato, que é um composto à base de fósforo, uma base nitrogenada, que é composta à base de nitrogênio, e uma pentose. Essa pentose nada mais é do que um carboidrato. Então, no DNA e também no RNA, existe carboidrato na sua composição química. No caso do DNA,
essa pentose, esse carboidrato, se chama desoxirribose. No caso do RNA, esse carboidrato se chama ribose. Os carboidratos, eles podem ser classificados de acordo com o número de moléculas que eles possuem. Quando um carboidrato ele é fabricado apenas com uma molécula. No entanto, existe a possibilidade de que moléculas de carboidrato sejam associadas, formando carboidratos mais complexos. Quando o carboidrato ele está apenas com uma molécula, ele é chamado de monossacarídeo. Mono significa um, sacarídeo, carboidrato. Então, monossacarídeos são carboidratos com apenas uma molécula. Essas moléculas têm até 7 átomos de carbono e nós temos aqui como exemplo a glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose. A glicose, a frutose e a galactose são monossacarídeos que têm função energética, ou seja, quando quebradas, esses monossacarídeos liberam energia e são utilizadas pela célula como fonte de energia. Sendo que a glicose é a nossa principal fonte de energia, a frutose é um monossacarídeo que é produzido apenas pelas plantas e a galactose está presente no leite. Já a ribose e a desoxirribose são monossacarídeos estruturais. Eles fazem parte da estrutura do nosso material genético, como eu citei no slide anterior. A ribose faz parte da estrutura do RNA e a desoxirribose parte da estrutura do DNA. Quando vários monossacarídeos são associados, eles vão então formar carboidratos mais complexos. Quando esses carboidratos eles são formados de até 10 monossacarídeos, ou seja, de 2 a 10 monossacarídeos, eles são chamados de oligossacarídeos, porque oligo significa poucos. Então, os oligossacarídeos são carboidratos formados de poucas moléculas de monossacarídeos. Nós temos vários exemplos de oligossacarídeos, mas os principais são disacarídeos. Então, nós vamos citar aqui 3 exemplos que são disacarídeos, porque eles são formados apenas de 2 moléculas, que é o caso da maltose, sacarose e lactose. A maltose ela é formada de 2 moléculas de glicose e nós encontramos ela, por exemplo, no açúcar dos chamados maltes de cereal. A sacarose, que é conhecida como açúcar comum, aquele açúcar que você tem em casa, é formado de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Já a lactose, que é conhecida como açúcar do leite, é formado de uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Aproveitando que eu falei sobre a lactose, vou explicar a vocês agora sobre a chamada intolerância à lactose, que vocês já devem ter ouvido falar. São aquelas pessoas que não podem beber o leite porque são intolerantes a esse açúcar que existe no leite, a lactose. O que na verdade acontece? Quando nós ingerimos o leite, nós estamos então ingerindo a lactose, que é um disacarídeo formado de 2 moléculas, uma glicose e uma galactose. No nosso organismo, essa lactose ela vai ser quebrada. Então, a glicose e a galactose vão então ser separadas, porque elas precisam ser separadas para que as duas possam ser depois quebradas para liberar energia, já que são 2 fontes de energia para o nosso organismo. Enquanto a glicose e a galactose estiverem juntas, nosso organismo não vai conseguir utilizar a lactose como fonte de energia. Então, nós precisamos separá-las. Para fazer esse processo, existe uma enzima chamada lactase. Então, a enzima lactase é a responsável por quebrar a lactose, separando esse disacarídeo em 2 monossacarídeos. Algumas pessoas não produzem a lactase, por isso elas não conseguem fazer este processo. Outras pessoas até produzem a lactase, mas começam a ter uma diminuição durante a vida nesta produção. Então, no início da vida elas produziam e depois, com o tempo, elas vão diminuindo a produção de lactase.
tanto no caso daquela que não produz, quanto no caso daquelas pessoas que têm uma diminuição na produção, elas vão passar a ter, então, a intolerância à lactose. Como elas não conseguem quebrar a lactose, essa lactose começa a se acumular no organismo, causando a proliferação de bactérias, o que favorece a vários problemas intestinais e outros sintomas. Neste caso, a intolerância à lactose pode ser tratada quando as pessoas elas ingerem comprimidos que contenham lactase. Então, já existe a possibilidade dessa pessoa que tem a intolerância, ela conseguir, então, ela compra um comprimido que tem a enzima lactase, que vai, então, fazer esse processo da quebra da lactose, já que ela não consegue produzir ou produz em pequena quantidade. Os maiores carboidratos que existem na natureza são os polissacarídeos, sendo que poli significa muitos. Esses polissacarídeos, eles têm mais de 10 monossacarídeos. Os 4 exemplos que eu vou dar agora são exemplos de polissacarídeos extremamente complexos. Eles são formados de milhares de monossacarídeos associados. São eles o amido, a celulose, o glicogênio e a quitina. O amido, como eu já citei, é um polissacarídeo presente nas plantas. Quando a planta ela produz a glicose, através do processo de fotossíntese, ela vai armazenar essa glicose na forma de amido. Ela associa várias moléculas de glicose formando moléculas de amido. É a forma como ela vai armazenar a energia. Além disso, nós temos a celulose, também presente nos vegetais, mas nesse caso fazendo parte da parede celular das plantas, das células das plantas. O glicogênio, assim como o amido, também é uma reserva energética, mas nesse caso é uma reserva energética dos animais e dos fungos. Animais e fungos, quando eles se alimentam e eles obtêm as suas glicoses, eles não usam toda a glicose. Então, quando você come, você não usa toda a glicose presente na sua alimentação de uma só vez. Toda aquela glicose que sobra é armazenada na forma de glicogênio. O seu corpo tem a capacidade de associar as moléculas de glicose e guardar essas moléculas de glicose como glicogênio. No nosso caso, nós animais, nós armazenamos o glicogênio no fígado. E aí, quando as suas células precisarem utilizar essa glicose, o fígado, então, vai quebrar o glicogênio e liberar a glicose na corrente sanguínea. É interessante lembrar que este processo de armazenamento que ocorre nos animais, especificamente nos seres humanos, de glicogênio, é um armazenamento temporário, porque nós precisamos de tanta energia, nós precisamos de tanta glicose que esse armazenamento não dura muito. A média de duração é de 3 horas. Então, se você ficar 3 horas sem comer, nessas 3 horas, em geral, todo o glicogênio que você armazenou vai ser gasto. Por isso que o ideal é comer a cada 3 horas, porque a cada 3 horas a sua glicose acaba. Toda a glicose que você guardou na forma de glicogênio já foi utilizada. Por último, nós temos aqui a quitina, que, como eu já citei, também é um polissacarídeo estrutural que faz parte da parede celular dos fungos. Uma observação interessante é que nós também temos a quitina presente no exoesqueleto de artrópodes. Existe um grupo de animais chamados de artrópodes, que são os insetos, os crustáceos, os miriápodes. Esses animais, eles têm o seu exoesqueleto formado de quitina. Então, toda aquela carapaça de um besouro, de uma aranha, de um caranguejo é formada também de quitina. O mesmo polissacarídeo presente na parede celular dos fungos. Antes de finalizar a aula, eu quero conversar com vocês a respeito de uma doença humana chamada de diabetes, ou hiperglicemia, que nada mais é do que excesso de glicose no sangue. Quando uma pessoa normal, ela se alimenta, o alimento tem uma grande quantidade de glicose, depois da digestão essa glicose cai na corrente sanguínea e
Quando a taxa de glicose no sangue começa a subir, existem células no nosso corpo que vão produzir um hormônio chamado insulina. Este hormônio vai se conectar a receptores presentes nas nossas células e isso vai abrir os canais que vão permitir a entrada da glicose nas nossas células. E essa glicose vai então ser ou armazenada na forma de glicogênio ou vai ser quebrada para liberar a energia. No entanto, existem algumas pessoas que têm um mau funcionamento da insulina. A insulina ela não funciona como deveria, e esses casos nós chamamos de diabetes. Como essa insulina não funciona como deveria, ela não vai então conseguir fazer com que essa grande quantidade de glicose que está na corrente sanguínea passe para dentro da célula e essa glicose permanece no sangue. Por isso, ela também pode ser chamada de hiperglicemia, excesso de glicose no sangue. Esse quadro pode ter dois problemas principais. Se a glicose não está entrando na célula, não está sendo produzida a quantidade de energia suficiente para que as células funcionem. Isso pode levar à morte das células. Segundo, o excesso de glicose no sangue vai desencadear vários problemas no organismo, como a dificuldade na cicatrização quando a pessoa se machuca, entre outras coisas. Então, dependendo do tipo de diabetes que a pessoa tem, ela vai ter que fazer um tratamento para tentar amenizar esse quadro. Nós temos dois tipos de diabetes. Um deles se chama diabetes do tipo 1. Diabetes do tipo 1 é uma diabetes que ela vai surgir na infância. É aquela diabetes que a pessoa já sabe que tem desde criança. E ela é caracterizada pelo fato do nosso sistema imunológico ele começar a atacar as células que produzem insulina. Então, essa pessoa, ou ela não produz a insulina, ou ela produz uma quantidade muito baixa de insulina. Se ela não tem a insulina numa quantidade adequada, ela não vai conseguir se ligar, então, a insulina aos receptores das células, não permitindo, então, que a glicose saia da corrente sanguínea e entre dentro das células. Nesse caso, o tratamento é feito com insulina injetável. Como essa pessoa não consegue produzir a sua própria insulina, ela vai injetar insulina no corpo sempre que a taxa de glicose dela subir demais. A diabetes do tipo 2 é diferente. Essa diabetes ela é causada pelo não funcionamento adequado da insulina. O que acontece? A pessoa tem insulina, ela produz insulina na quantidade ideal. No entanto, essa insulina não consegue se conectar de uma forma adequada aos receptores das células. Os receptores não conseguem reconhecer essa insulina. Portanto, não vai acontecer o processo de entrada de glicose dentro da célula. Nesse caso, como a insulina não é o problema, e sim os receptores das células, não vai adiantar injetar insulina no corpo, porque a pessoa já tem. Nesse caso, o único tratamento é a dieta. Essa pessoa vai ter que ter uma alimentação extremamente regrada para que nunca haja um excesso de glicose no sangue. Então, ela vai viver em constante dieta, sempre evitando alimentos ricos em glicose. Lembrando que essa pessoa com a diabetes do tipo 2, ela não tem um problema no total do corpo. Existem receptores que funcionam e existem receptores, então, que vão aceitar a insulina. Então, o processo de entrada de glicose na célula está acontecendo, só não está acontecendo como deveria. Então, ela tem que só controlar para que não haja muita glicose no sangue, porque isso pode desencadear os vários problemas de saúde. Bom, essa foi a nossa aula sobre carboidratos. Eu espero ter sido clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou inteira à disposição.